No que diz respeito às lideranças sindicais e uma parcela da base operária do ABC Paulista, não é? Que ascendeu social e politicamente nesse período, parece que a tese, então a primeira provocação aqui, né? Fundada no Self-Made Man, da origem rural e da migração para o mundo urbano. Mas esse é o primeiro momento, é na ontogênese aí da coisa. Depois você tem todos os anos 80 e 90, que é a ressocialização no mundo urbano. Não é? Como eu não voltei a estudar, não é, no mundo, o ABC Paulista, em que medida os operários dos anos 70, não é, continuaram ascendendo socialmente nos anos 80, mas eu não penso que a coisa tenha caminhado muito nessa direção. Não é? Mas eu penso que a tese do Self-Made Man se mostrou um pouco mais poderosa do que quando da sua formulação original. Não é? Se a gente tentar explicar um pouco o que veio depois. Se não se pode falar de uma forte mobilidade ascensional no universo da classe trabalhadora depois, porque é evidente que o trânsito da migração, a migração rural urbana, ela tem um impacto muito forte. Não é? Sair do universo do campo, migrar para uma zona industrial. Alguns dos belos filmes e documentários da época mostram isso. Né? Você percebe trabalhadores dizendo, eu trabalhava no campo e tal, e agora eu venho para cá. Quer dizer, o orgulho de trabalhar numa empresa transnacional. Isso não significa que ele é pró-imperialista, né? Como talvez uma sociologia positivista um pouco tucur dissesse. Quer dizer, como ele gosta de se sente bem na Ford, então ele é pró-imperialista, né? Não é mais ou menos assim. Assim como existe o marxismo vulgar, existe o positivismo vulgar também, que vai de sopetão, ou o neopositivismo vulgar. Não é bem assim. Não é? Mas é evidente que essa migração do mundo urbano, ela molda, né? Ela é uma marca da forma de ser desses trabalhadores. Agora, a ressocialização deles do espaço urbano, não é? Ela acaba fazendo com que aqueles valores anteriores se recoloquem no espaço, não é? Onde uma dimensão, quer dizer, qual é o papel que a fábrica tem na cultura do trabalhador? Eu, quando pude entrar quando eu fiz meu doutorado, em algumas empresas do ABC Paulista, a primeira que eu visitei foi a Ford, entende? E passei um dia na Ford, a primeira vez que lá fui, da primeira placa de metal que cai no chão, né? Placa de metal que depois, até o final da linha de montagem, né? 8 horas depois, em jornada normal. No ABC Paulista chegava, na época de 78, 80, a 56 horas essa jornada, né? Semanal. Depois de 8 horas de jornada diária de trabalho, e com o carro pronto, né? É evidente que esse espaço da fábrica, tinha o Vietnã dentro da fábrica, né? Quem entrou lá no ABC naquela época lembra disso. Lembra que a primeira vez que eu fui lá, eu vi o Leôncio. Ele estava fazendo já a pesquisa, já era a segunda, né? Meados dos anos 80. Eu não lembro se o Irã estava lá, porque a gente ainda pessoalmente não se conhecia. Né? É impossível que 5 minutos? Então eu vou ter que... esse exemplo eu vou deixar para depois, tá certo? Mas isso marca a consciência dos trabalhadores, né? 8 horas no espaço daqui. Tinha o Vietnã, né? Muito bem. Então, se não se pode dizer que havia que essa mobilidade social continuou, digamos assim, maculando a consciência dos trabalhadores, talvez se possa constatar que no que concerne as lideranças sindicais, elas buscaram outras vias da ascensão social pelas engrenagens da política. Os sindicatos, as eleições, a militância partidária, tá certo? Tudo isso se mostrou muito poderoso. Então, talvez, voltando e tentando correr um bocadinho, menos pelas condições econômico-salariais e mais pelas estruturas sindicais, políticas e partidárias, inúmeros sindicalistas ou ex-sindicalistas chegaram, por exemplo, ao Palácio do Planalto. O Lula, eu acho que é o caso mais bem sucedido do self-made man. Aliás, ele se vangloria. Eu lembro que há 6 meses atrás ele dizia, cheguei ao máximo. Né? A fala é dele, eu aqui só reproduzo porque não precisa citar. Todo mundo lê. Cheguei ao máximo, eu sou o presidente do país. Né? Entende? E não é só o Lula, quer dizer, eu tenho a impressão que nós temos aí algumas centenas de sindicalistas que estão nos conselhos das estatais, das ex-estatais agora privatizadas, nos ministérios, etc., no parlamento. Né? Então, claro que isso se deve, esta ascensão social pelas engrenagens da política, ele se deve muito mais à vitória eleitoral de 2002, quer dizer, uma variante política,
do que a própria ascensão social, porque eu tenho a impressão, Irã, você que estudou, você e o Zé Ricardo, que continua estudando bastante o ABC Paulista, né, e esta ascensão social, esta mobilidade não se vê na mesma dimensão no mundo da fábrica. Mesmo sabendo que você tem na Mercedes salários que são mais altos, poucos, tal, em comparação à média, daí toda essa, né, esta reterritorialização, fábricas que saem do ABC, vão para o sul do país ou para o Nordeste, onde o salário é metade, às vezes um terço, não é? Mas no ABC Paulista eu não sei se a gente poderia falar. Então estou tentando recuperar aqui o que talvez as formulações do self-made man nos ajudem a pensar, né, uma parte da individualidade, das lideranças do ABC que chegaram ao paraíso. Tá certo? Dito de outro modo, a tese da ascensão social, se do plano da classe trabalhadora demonstrou ser mais em expressão de uma contingencialidade e não da natureza de classe, no plano da subjetividade, nas complexas relações existentes entre os indivíduos, as lideranças e a classe, em suas articulações sindicais e políticas, parece ter se mostrado mais forte do que parecia à sua época. Né? Eu digo isso com tranquilidade, porque eu fui um dos que procurou criticar, e muitos de nós criticamos duramente esta tese, né? Do self-made man, da ascensão social. Se a gente pegasse aquele série de estudos, eu vou tentar mencionar aqui depois, né, para lembrar. Talvez tenha, então, esta tese capturado e aflorado algo um pouco mais da natureza das lideranças e, no caso das individualidades, indo além da própria contingencialidade. Né? Ou seja, ficou no plano da contingencialidade, no que diz em relação à classe, mas foi além dela e chegou perto da natureza das suas lideranças. Né? Mais, portanto, que uma consciência de classe, né, parece que se desenvolveu dentro desse segmento, né, uma consciência de grupo, de certo traço corporativo. Né? Ainda que possa ser um neocorporativismo de tipo societal, como eu vejo as câmaras setoriais, ou mesmo um neocorporativismo de tipo estatal, como nós estamos vendo agora com o processo de reestatização, né, dos sindicatos, em alguma medida, né, pela aproximação dos sindicatos novamente ao Estado. O que é um tema também, por certo, polêmico, mas bastaria pensar na questão do imposto sindical. Portanto, no plano, claro que o elemento explicativo dessa forma de ser transcende muito a materialidade, a heterogeneidade estrutural. Né? E a gente tem que tomar como ponto de partida a ideia, não é, de que o turbilhão que avassalou os anos 30 foi muito grande. Mas o que eu diria aqui, então, é que talvez essa tese tenha mais elementos explicativos no plano do indivíduo e sua classe, e menos no plano da classe em relação a si mesmo. Né? Quanto à tese da aristocracia operária, também eu vou ter que enxugar bastante, eu vou pular aqui o que eu tinha pensado, mas eu tenho a impressão que a tese da aristocracia operária, se eu pegar as ideias, por exemplo, do Hobsbawm, está até estourando, né? Eu vou ficar só na primeira tese, então, e termino, mas quanto à aristocracia operária, né? A ideia de que, para você supor a aristocracia operária, você supõe, diria o Hobsbawm, né? Para pegar só este autor, neste caso, né? Que ela supõe vantagens materiais em relação, né, às demais contingentes da classe trabalhadora, uma aliança com as outras classes no seu espaço nacional e uma aliança, em alguma medida, com outras classes no espaço também dos países subordinados, o que, de certo modo, levaria, no plano das suas condições materiais, mais segurança, né? O Hobsbawm fala em 6 elementos que dariam este desenho da aristocracia operária. Eu penso que a tese da aristocracia operária que eu tenho visto voltar é a que menos eu tenderia a rever, no sentido de que ela tem mais força explicativa do que parecia. Né? Eu continuo não convencido de que é possível recolocar o debate da aristocracia operária para pensar a questão brasileira. Vou pular o que eu tinha formulado em termos de argumento e vou tentar... Encerro? Então eu deixo para a tese da superexploração do trabalho, do confronto operário, do papel do vanguarda, que o John Humphrey, que o Celso Frederico, o meu trabalho, tentaram trabalhar, e a tese da autonomia, da Mineris Maroni e do Eder Sader, que eu também tinha contemplado aqui, fazer um pouco essa coisa de natureza e contingência, fica para outra unbox, tá? Obrigado. Obrigado.